Fala pessoal, boa tarde. Então, como combinado, estou gravando aqui a videoaula do ciclo 93, que é o nosso ciclo de canais, certo? Então, dando continuidade à nossa aula, vou estar falando um pouquinho mais, dar uma explicada o que é cada um dos termos deles e tudo mais, né? Lembrando então que o nosso ciclo de canal está na página 60 da apostila que a gente tem usado para trabalhar, e a gente tem todas as informações que a gente precisa ali para estar pensando nele, certo? Então, diferente do nosso ciclo 95, onde era necessário eu pontuar todos os locais de mudança de trajetória da minha ferramenta, o meu ciclo de canal eu não vou pôr nome de subrotina nenhum. Então ele só vai ter números, certo? Que indicarão profundidade, largura, ponto de início, se as minhas paredes dos canais possuem alguma angulação ou não, penetração e tudo mais. Então eu vou preencher ele de forma que eu coloque todas as informações de um canal, né? Então, lembrando um pouquinho o que era o nosso canal. Então a gente tem uma peça onde eu tenho uma depressão e eu não consigo entrar completamente com uma ferramenta de torno. Então ela não tem uma região que ela consiga adentrar aqui para que ela faça toda a usinagem sem que ocorra a colisão do meu porta-ferramentas, da minha ferramenta com a minha peça que está girando, né? Beleza, falando nisso, né, lembra lá que a gente estava comentando que se a gente colidir, no melhor dos casos, a gente vai perder a nossa peça, certo? A gente mata a peça por causa da colisão, ela vai soltar da castanha ou ela vai deformar completamente, eu vou perder uma ponta de ferramenta e boa, na melhor das opções, certo? Pensando numa pior opção, eu posso gerar um dano para a máquina, então a gente não quer trabalhar com isso. Então, a primeira coisa que a gente já tem de mudança num ciclo de canal é o formato da minha ferramenta. Enquanto o meu bits tem um formato parecido com isso, onde eu tenho uma ponta de corte, certo? Então eu tenho a região de contato mínima aqui, onde eu vou ter um raio de angulação, tudo mais para dar um acabamento, para dar uma qualidade. Eu tenho que tomar cuidado para na hora de fazer o canal, eu não usar um bits, certo? Não usar uma ferramenta aguda. Então a minha ferramenta ela vai ter uma linha de usinagem e ela vai ser muito mais comprida, certo? Então, lembra lá, é o bedame que eu uso. Então, toda a região que vai fazer a usinagem é essa parte aqui do meu bedame. Então, isso é super importante da gente estar falando, o bedame. Então, a gente já comentou com vocês, a gente vai ver lá quando for para o simulador, como que a gente vai montar um programa desse, certo? Então, o que acontece? Acontece que eu tenho o meu bedame, eu tenho uma região de corte, e aí eu tenho duas regiões de zeramento do meu bedame, certo? Eu posso zerar tanto na ponta esquerda como na minha ponta direita, e isso vai impactar diretamente no meu ciclo, para saber onde eu começo, com qual ponta está relacionado. Mas vamos só dar uma olhada no ciclo primeiro. O ciclo, ele possui agora, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 termos a serem preenchidos. E se a gente olhar aqui na tabelinha desses 17 termos, deixa eu apagar aqui, se a gente olhar na tabela dos meus 17 termos, eu vou ver que todos eles são valores reais, só o var que é inteiro. Qual a diferença do valor real para inteiro? Se a gente olhar aqui, ó, o Wang dá para exemplificar bem. Ela está falando aqui, ó, faixa de valores de 0 até 89,999. Então eu tenho 3 casas da vírgula quebradas que eu posso estar trabalhando. Isso é um número real.
enquanto um número inteiro vai estar trabalhando sempre com números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No caso do var aqui, ele trabalha de 1 a 8, de 11 a 18, certo? Então a gente trabalha dessa forma. Pensando mais um pouquinho aqui, deixa eu diminuir o meu zoom. Opa, voltar aqui. Aí, consegui. Então vamos lá, pensando mais um pouquinho aqui. Então, SPD, a gente sempre vai vir ver aqui na nossa tabela. Lembra lá, eu brinco com o pessoal, que a gente tem que forçar a praticar o hábito da leitura. Certo? O que seria o hábito da nossa leitura? Não tentar chutar aqui que é o valor, não sei, essa folha de consulta todo mundo tem impressa. Então eu vou lá pegar aqui que é SPD. SPD é o ponto inicial no eixo transversal, certo? Então eu tenho para mim que o meu ponto inicial, aonde ele começa no eixo Z. Deixa eu pegar aqui, vamos pegar aqui. Então, o SPD é o nosso ponto de início no eixo X. Transversal, eu li errado ali, né? Falei longitudinal, mas acaba sendo transversal. Se o SPD é o ponto de início no eixo X, o meu SPL é no eixo longitudinal. Então eu tenho o meu ponto de início no eixo Z. Então quando eu faço isso, o que eu tenho que ver? Eu vou lá, primeira coisa eu vou fazer a interpretação do meu desenho. Vou lá. Pego lá. Onde está meu canal? Meu canal, lembra lá, é toda e qualquer região que eu não consiga penetrar com a ferramenta aguda. Então, pensando, é essa regiãozinha aqui. Então, meu SPD no eixo X, ele é início quanto? Ele vai sempre dar pelo ponto mais alto do meu canal. Então, meu início é em 90, certo? Lembrando, se eu montar o meu ciclo de canal entre o meu ciclo 95 de desbaste e acabamento, eu devo considerar o meu sobremetal ali. Então, aqui no caso desse exercício, ó, se tem um sobremetal de meio, é meio em cada lado, então, ao invés de 90, vai ser 91, certo? Mas se eu já estou usando o ciclo depois do acabamento, eu considero as dimensões finais da minha peça. E o meu SPL do longitudinal? Eu posso começar tanto nessa ponta aqui, como nessa ponta aqui no final do canal. Depende do zeramento da minha ferramenta. Vamos lá. Se eu peguei o meu bedame e zerei na minha ponta esquerda lá na máquina, é muito melhor que eu comece do lado esquerdo para a direita de usinagem. Mas se eu zerei o meu bedame do lado direito, é muito melhor que eu comece a usinagem do lado direito para a esquerda. Certo? Eu posso começar a trabalhar com valores absolutos do bedame. Eu não preciso preocupar com a espessura, descontar, retornar ou não aos valores da minha espessura. Voltando lá para a página, a gente vai ter que... Vamos dar mais... Isso. A gente tem o nosso width, que é a largura do canal. Reparem bem, gente, ó, toda vez que... Isso já vem do ciclo 95. Toda vez que eu preciso ou não pôr o sinal, vai estar marcado na frente. Largura e profundidade do diâmetro, eu não preciso pôr sinal. Então tá aqui, ó, sem especificar sinal. Sem especificar. Toda vez que eu não precisar pôr sinal, eu não especifico. Para não especificar, eu não preciso pôr o valor do meu sinal. Beleza? Largura e profundidade. Largura sempre do canal, é só fazer o trabalho com as cotas. Então, ó, desse alinhado do início do meu chanfro até o final da base aqui eu tenho 50. Então, menos 10 do raio, menos 10 dessa base, menos 10 e menos 10 do chanfro, 40. Então, eu sei que 50 menos 40 dá os meus 10 de largura do meu canal.
Profundidade. Profundidade eu tenho que tomar um cuidado mais, porque é profundidade do canal. Então ela é sempre dada só num eixo. Então seria o que? O meu 90 menos o 60, que é o diâmetro final do canal, dividido por 2, porque eu tenho que contar ela no sentido do raio e nunca no diâmetro, certo? Então vamos continuar aqui. Vou trabalhar com os meus ângulos, gente. Deixa eu pegar então o meu zoom aqui que ajuda eu aqui. Na parte do ângulo é bastante coisa. Então, quando a gente pega o manual do meu modelo do Siemens, ele me dá essa imagem aqui, certo? Então, ó, partido, já achei o SPL, eixo transversal, ponto de início em X, ponto de início em Z, largura, profundidade do canal, os dois sem sinal. Vou começar a trabalhar com os meus ângulos, ó. E aí a gente tem uma imagem que a Siemens, no manual da Siemens, nos dá com todas as referências do que é cada uma dessas abreviações. Então, o STA, o que seria o STA primeiro? Esse ângulo entre a parte que a gente está usinando normal e o início do meu canal. Então, eu sempre vou trabalhar para saber se minha ferramenta vai sair reta, se ela vai sair, se tem alguma inclinação aqui ou não. Então, eu preciso contar para ela, certo? Mas reparem bem, ó, do STA até o meu FAL2, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variáveis. Descartamos duas, que é FAL1 e FAL2, que são os meus dois sobremetais, eu fico com 7. Então, se eu tenho um canal normal, vamos achar o que eu estou falando normal para vocês, como esse aqui, ó, a gente olha aqui, tem algum ângulo, tem algum chanfro, tem algum raio nos meus cantos dos meus canais? Não tenho nada, certo? Então eu tenho 7 valores que poderão ser zero. Quando eu possuir alguma inclinação, alguma coisa assim do tipo, eu trabalho com os valores diferentes de zero. Vou voltar lá. Então vamos ver os valores aqui. Então o primeiro é o ângulo de entrada, onde a última o ângulo da minha última superfície usinada, sem ser pelo círculo 93, e com o início da usinagem do círculo 93. Se houver algum ângulo aqui, eu coloco o valor dele, se não é zero. Ângulo 1 e ângulo 2, ó, ângulo de flanco 1 e ângulo de flanco 2. Gente, isso daqui está relacionado diretamente com o lado de usinagem. Se eu começo da direita para a esquerda, o ângulo 1 está na minha direita e o ângulo 2 está na esquerda. Se eu começo a usinar da esquerda para a direita, certo? Nesse outro sentido, o ângulo 1 está na esquerda e o ângulo 2 está na direita. Então eu tenho que tomar cuidado com a definição do meu VAR aqui, ó, que a gente vai estar trabalhando. Certo? E seriam os ângulos de parede. A minha parede do canal, se ela tem alguma angulação, se o programa vai ter que fazer esse ângulo ou não. Se for 90, ele desce reto. Se for qualquer ângulo diferente de 90, certo? Reparem bem que meu ângulo pode variar de 0 até 89,999. A máquina, relembrando que a nossa máquina é com precisão de milésimos, então ela acaba precisão para tudo de milésimos. Eu vou colocar e ele vai ter essa parede de inclinação. Os RCOs, gente, e o RCI são os raios ou chanfros aqui, ó, da minha barreirinha interna, certo? Então esses raios ou chanfros, eles são preenchidos aqui, ó, RCO, RCI, certo? Então a gente tem que saber o raio ou o chanfro. Lembrando que aqui ele sempre vai fazer uma curvatura total, certo, de 45, ou um chanfro de 45. Então eu tenho os valores. Mais uma vez, definido, usando da direita para a esquerda. Os uns, tanto do interno como do externo, certo? Estão do lado direito e os dois do lado esquerdo. Usando do lado esquerdo para o direito, os uns ficam da esquerda e os dois na direita. Isso é imprescindível para a gente colocar certo. Por final, os meus dois FOLs, que são os dois sobremetais, certo? Se eu vou ter sobremetal na base ou sobremetal no flanco. Tem uma ferramenta, não vou ter uma usinagem tão pesada como é um canal. Então já estou arrancando só sobremetal, então posso aumentar a rotação, fazer um monte
de estratégia melhor para dar um acabamento melhor nesse canal, se necessário. IDEP é a minha profundidade de penetração, certo? Sem especificar o sinal. DTB, o ponto, o tempo de espera na base do canal, para eu garantir a minha qualidade, que o meu canal ele não possui nenhuma irregularidade ao longo do giro da minha peça, certo? Eu uso um DTB para ele ficar girando com a ferramenta em uma posição parada. O VRT é o curso variável de retrocesso, então o meu bedame vai entrando, ele para e volta. Então, cada penetração ele volta para ajudar para quebra de cavaco, escoamento de cavaco e tudo mais. Então, ele penetra, vamos falar que cada passo é 1 milímetro de penetração. Então, ele penetra 1 milímetro e volta. Algum valor, 2 décimos, 3 décimos, só para tirar o contato, para aliviar minha ferramenta, aliviar sair do cavaco e tudo mais. E aí, para canais, gente, a parte mais importante que a gente vai ver é o nosso vare. O nosso vare ele está relacionado diretamente com a posição do meu porta-ferramentas, o lado da minha castanha, certo? E o início da minha usinagem. Então, se vocês repararem aqui, ó, 1, 11, 3, 13, 5, 15, 7, 17, 2, 12, 4, 14, 6, 16, 8, 18, certo? São todas as configurações que eu posso ter no meu vare. Eu vou mudar o arquivo aqui para ter uma melhor explicação. Um minutinho aqui, gente. Então, gente, aqui, ó. Então, damos uma olhada aqui, já com um pouquinho mais de informação e tudo mais. Então, os meus vares, reparem bem, todos os valores ímpares eu trabalho com o meu torneamento externo. Todos os valores pares a gente vai estar fazendo um torneamento interno, certo? Reparem bem a função aqui, a localização da nossa peça. Então, se a gente pensar aqui, ó, no meu processo, eu tenho aqui a minha peça, certo? 2 castanhas travadas. E ela gira, né? Ela tem um sentido de giro, certo? Então, a gente começa lá toda aquela discussão que a gente teve já em aula, que, primeira coisa, aonde está a minha torre de ferramentas? Ela é dianteira ou traseira? O que isso muda? Reparem bem, se ela for dianteira, o lado da ponta da ferramenta fica para o lado do operador. Se ela for traseira, fica contrário ao lado do operador. Reparem bem, se ela for dianteira, os vares que eu posso utilizar é o que? 7 e 3. Se ela for traseira, 1 e 5, ou 11 e 15 e 13 e 17 se for dianteira, certo? Então isso a gente já define pela posição da torre, certo? Com a minha castanha para o lado esquerdo, eu ainda posso usinar com os vares 8 e 6, certo? Que aí eu posso colocar uma ferramenta de bedame aqui, ó, de torneamento interno, que ela vai trabalhar penetrando aqui, certo? Então, esse sentido dá. A 4 e a 2, ou 12 e 14, ela estaria com uma castanha do lado direito. Imagina que a minha peça fica para cá, ela está presa agora aqui, ó, ao invés ali. E aí sim eu tenho uma ferramenta que ela pode penetrar aqui, ó. E aí sim eu consigo trabalhar com 2 ou 4 ou 12 e 14, certo? Lembrando que 1 e 8 é para todo o chanfro calculado com CHF e 11 e 18 um chanfro calculado com CHR, certo? Então a gente tem que estar fazendo esse discernimento. Aí o livro da Siemens ele dá um exemplinho para gente da seguinte forma. Esse exemplo ele é um pouquinho... Eles acabam utilizando tudo, né, para dar uma melhor exemplificada, mas a gente acaba... eles colocaram com o meu zero peça na base da peça, então não fica tão legal. Então a primeira coisa que eu vou fazer, ó, definir para a gente dar uma interpretação, vamos
olhar aqui na minha tabela, ó, o meu var é o penúltimo item que a gente vai fazer. Então eu tenho que olhar qual o sentido de usinagem que a minha ferramenta vai estar fazendo. Então, ó, se a gente for lá no penúltimo termo, é 5. Volto aqui na minha tabela, o 5 ele está usinando da direita para a esquerda. Então eu sei que o caminho que o meu bedame vai percorrer vai ser esse aqui, ó, gente. Então o bedame vai entrar aqui, certo? Vai vir fazer o canal e sair para esse lado, com esse sentido de usinagem, certo? Então eu sei que toda a configuração do meu canal, ele está ocorrendo o quê? Todo e qualquer coisa, toda e qualquer variável que eu for preencher do ponto 1, eu sei que ela está por aqui, certo? Vamos só um minutinho aqui de novo, gente. Então, visualizando o nosso início de ciclo aqui, gente. Então, ó, reparem bem que eles fizeram o inverso que a gente faz. Então, eles começaram trabalhando com 0 peça na base. Por isso, todos os valores de Z acabam se tornando positivos, certo? Então, lembra lá, para o ciclo 93, o que a gente tem? Ponto inicial em X, ponto inicial em Z, ponto... largura do canal, profundidade do canal, ângulo de entrada, ângulo do flanco 1, ângulo do flanco 2, certo? Os raios aqui de entrada dos meus cantos, os raios internos, sobremetal, penetração, era o var, é penetração, vamos dar uma olhada lá, que eu não lembro, DTB, tempo de espera na base, não lembrava o tempo de espera, que é 1, 5 de vari, para a gente ver o tipo de usinagem, e 0,2 de decremento, né? Então vamos fazer só um exercício bem básico aqui, gente. Se a gente tivesse o nosso 0 peça, vamos mudar aqui, ó, nessa ponta, ele vai dar uma mudada, né? Primeira coisa, a gente não acaba que não sabe aqui, ó. Vamos adotar aqui, ó, essa distância como 20, certo? O que mudaria então no preenchimento do meu ciclo, certo? Então, se eu tivesse o meu 0 peça aqui nesse ponto, eu continuaria com o cycle 93. Pergunto, mudou o diâmetro da peça para a gente estar começando a trabalhar? Não, certo? Então eu tenho o meu diâmetro de 35. Mudou a minha seção longitudinal, ponto de início em Z? Mudou, porque o meu referencial está aqui agora. Então, se a gente adotou aqui como 20, aqui vai ser menos 20 de início, certo? E aí não muda praticamente mais nada. Largura do canal continua 30. Profundidade, sem especificar o sinal, 25. A gente vai continuar usinando da direita para a esquerda. Então, o primeiro ângulo aqui, ó, do ponto que não é feito pelo bedame com a região que é feita, certo? Então, está falando que tem 5 graus de defasagem. Depois, ângulo de flanco 1, o meu 10 graus. Depois, ângulo de flanco 2, o 20 graus. Raio ou chanfro externos 1 e 2, não tenho nada. Então é 0 e 0, certo? Raio de chanfro interno é 2 também milímetros. E reparem, gente, que a gente tem menos 2 quando a gente põe. Esse menos 2 é colocado toda vez que eu quero quero chanfro. Se eu tenho uma barreira inclinada, eu não tenho curvatura do raio e é chanfro, eu coloco o valor negativo. Se eu tenho raio, eu coloco o valor positivo, certo? Sobremetal, a gente deixa 1 milímetro de sobremetal por região, em flancos e bases. Vou falar que eu tenho um decremento de 10, minha ferramenta vai penetrar 10 milímetros por passada, ficar 1 segundo na base. O 5, que é a nossa usinagem de vari da direita para a esquerda, certo? E por final eu tenho 0
2.2 de decremento. Então reparem bem, ó, a gente mudou completamente o referencial, pôs na face, e a única coisa que mudou no meu ciclo de canal foi o menos 20, certo? Então na folhinha que vocês têm aí, gente, tá bem explicadinho, tem tudo mais. E também tem o que? Tem os exercícios aqui que a gente acaba tendo que montar para vocês. Certo? Vamos dar uma olhada nesses exercícios já agora e vamos resolver um exemplo bem legal para vocês. Vou montar aqui, vou dar um pause e já volto aqui com a tela dos exercícios. Então, pessoal, aqui no nosso programa Dando Ensino Trem, lembra lá que toda vez antes de simular eu tenho que ligar para o automático e liberar o avanço, senão minha simulação não funciona. Então eu vou criar um programinha novo aqui para vocês, certo? O nome dele será ciclo de canais. Lembra lá a última aula que a gente aprendeu, certo? O Matheus estava tentando resolver o exercício e acabou que não dava certo porque ele renomeou como Cycle 93. Na hora que ele cria essa renomeação, ele perde toda a referência. Então eu não posso nomear nunca um exercício só com o nome do ciclo direto para facilitar a minha vida. Então eu não posso fazer isso porque senão ele vai dar uma travada muito grande. Pessoal, uma coisa muito importante antes da gente resolver o exercício é a gente ver as nossas ferramentas, certo? Aqui no Offset. Então, para ter certeza, ó, eu tenho 2 bedames e reparem bem ó, a diferença. Por ser um simulador, a gente vê só linha de usinagem. Normalmente, quando eu cadastro a ferramenta, eu acabo nem mudando algum valor aqui para 100 que ele acaba utilizando de padrão, certo? Mas o bedame tem uma característica muito peculiar, porque eu preciso contar a espessura dele, né? Então, ó, o 2 aqui, se a gente reparar, ó, ele tem 3.1 de largura, milímetros. E está zerado aqui. Então, se eu rodar o meu programa e usar o 5, com certeza ele vai dar um probleminha pra gente. Por quê? Porque ele não sabe a largura do bedame, então ele não consegue traçar a estratégia de usinagem do meu bedame, certo? Reparem também, gente, aqui, ó, deixa eu ver aqui. Não. A gente vem aqui, ó, no nosso bedame, a gente acaba tendo, vou entrar no Newton aqui, ó, Grooving Tool, que é nosso bedame, que a gente tinha comentado, e a gente colocar Edge Position aqui, o 3 e o 4, ó, eu consigo trabalhar com zerando na ponta direita e o 3 zerando na ponta esquerda do meu bedame, né? Se eu quiser mudar aqui, ó, eu venho aqui no cantinho, ó, a hora que eu ponho o 4 e dou um Enter, ele atualiza automaticamente aqui. Então eu vou pôr uma largura, vou pôr 2 milímetros aqui, ó, para ficar um bedame diferente, e a gente faz um teste ali na hora de executar o programa, certo? Então, feito isso, a gente vamos para a programação, ó. Lembrando que eu tenho o bedame 2 e 5. Lembra, se eu entrar no programa Neja, eu vou ter que escolher os programas que eu estou trabalhando, certo? E entrar. Ou clico em programa, ele abre direto o último programa aberto que eu tinha, o último programa aberto. No caso, já era o meu ciclo de canais. Pessoal, então para facilitar a minha visualização aqui do meu simulador, eu estou colocando o meu ciclo 93, né? É difícil decorar isso tudo de uma vez, então basicamente coloquei ele do lado e vamos colocar na lista no primeiro exercício lá de vocês, certo? Então o primeiro exercício que a gente montou para vocês são 3 canais simultâneos, certo? Aonde eu tenho que fazer um desbaste primeiro, e tá dando a opção de trabalhar com desbaste e acabamento aqui entre as rotações, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Assim como a gente tem o fluxograma, a primeira coisa é montar o nosso cabeçalho, G54, G40, G94 para trabalhar em milímetros por minuto, G71 unidades em milímetros e G90 para trabalhar com coordenadas absolutas. Lembrando que o nosso zero peça está aqui na fase. Vamos mandar para o nosso ponto de troca, G0, X200, Z200. Colocar a ferramenta que eu quero, que vai ser T1, D1, certo? Definir rotação de 2000 RPM e avanço de 300 mm por minuto.
certo? Trazer para o ponto de aproximação G0, X0, Z5 e ligar o meu fuso, certo? A partir daí a gente vai digitar o nosso cycle 95 para fazer todo o desbaste. Como o foco aqui, para prolongar muito no ciclo de 95, eu vou montar rapidinho aqui e vou entrar. A gente já monta para comentar o nosso ciclo de canal. Pronto, pessoal, terminei de montar aqui, né? Então a gente já tem os nossos dois ciclos de usinagem. Então, onde o primeiro faz o desbaste e o segundo faz o meu acabamento. Lembra lá toda a conversa que a gente teve, que se a gente for fazer o meu ciclo canal, entre o desbaste e o acabamento eu tenho que considerar o sobremetal. No caso aqui eu deixei meio de sobremetal, consideraria um ponto um pouquinho mais alto para estar usinando ali, certo? Então, ó, pensando aqui nos meus canais, a primeira pergunta é: quantos ciclos de canais eu vou ter? Eu consigo montar os ciclos de canais para em um só eu repetir todos? Eu não consigo. Então eu vou ter 3 ciclos de canais diferentes para estar programando aqui. Vou ter troca de ferramenta? Não, é a mesma ferramenta, então a mesma ferramenta faz 3 canais, eu vou ter que penetrar, fazer o canal, levantar e sair. Penetrar, fazer o canal, levantar e sair. Penetrar, levantar, fazer o canal e sair. Então tenho 3 ciclos. O ideal é que eu faça dos meus ciclos primeiro, segundo, terceiro ciclo. Nunca da base para frente, porque se eu crio uma largura muito grande aqui, eu posso ter uma flecha, quebrar minha peça, porque eu vou ter um diâmetro baixo aqui e tudo mais. Certo? Então como que eu vou montar? Eu vou entrar aqui, ó. Na primeira ponto de troca ali, que eu mandei para o ponto de troca, eu vou colocar a ferramenta T5. D1, certo? Vou dar uns enters aqui, ó, para esconder o resto. E vou começar a trabalhar com o meu ciclo. Coloquei a ferramenta que eu quero. Aonde que eu vou trazer agora? Primeira coisa, setar a rotação e setar o meu avanço de 50 milímetros por minuto. Certo? Lembra lá, o fluxograma. Coloco ferramenta, rotação e avanço, ponto de aproximação. Se eu aproximar da minha peça aqui e mandar fazer o ciclo, ele faz assim, ó. Ele corta o meio da minha peça na hora. Então, meu ponto de aproximação sempre está alinhado com um X, alinhado com um Z de início e um pouquinho defasado para cima em X. Se eu começo no 40, mas eu estou fazendo com meio de sobremetal deixado, 41, então o que eu vou fazer? Eu vou aproximar ele em 42, 43, até uns 5 milímetros está legal. Então, para eu aproximar, eu vou vir num X0, X 45, Z. Quanto vale o Z de início? Lembra lá que eu tenho que verificar a ponta de zeramento? Eu vou fazer começar da minha direita para a esquerda, com o var igual da direita para a esquerda, vamos lembrar aqui, ó, com o var igual a 5. Então o que acontece aqui? Eu vou trabalhar com o início em 10, certo? Z menos 10. Beleza. Já troquei a ferramenta, coloquei tudo. Eu vou usinar agora, certo? Então, cycle 93. Ponto inicial em X. Lembra lá que tem um sobre metal? 41. Ponto inicial em Z, menos 10, já estou alinhado. Largura do canal, 5,5. 5,5, nunca 5,5. Certo? Profundidade do canal é 40, menos 10 dá 30. E no raio, 30 dividido por 2, então dá 15, certo? E aí, lembra do comentário que a gente fez? É tudo reto, nenhum chanfro ou raio nos cantos externos e internos, nenhum ângulo no flanco, então eu tenho 9 zeros, gente. Então vamos só dar uma olhada lá, ó. Ângulo de entrada, ângulo nos flancos, 3 elementos. Raio e chanfro externo, mais 2, 5. Raio e chanfro interno, mais 2, 7. E os dois sobremetais,
9 zeros consecutivos que a gente vai ter nessa peça aqui, ó. Então não tem ângulo de entrada, não tem ângulos de flancos, não tem raios de chanfre nos cantos, internos nem externos, e não tem o sobremetal. Então aqui, ó, gente, na batelada mesmo, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 6, 7, 8, 9 zeros que eu tenho que trabalhar aqui, certo? Reparem bem aqui, ó, gente, eu estou tomando cuidado de saber o que é cada um. Primeiro zero, ângulo de entrada aqui, não tem. Segundo zero, flanco inicial, reto também, 90 graus é zero. Flanco final também não tem, é reto. Raio externo 1 não tenho, raio externo 2 não tenho, raio interno 1 não tenho, raio externo 2 não tenho. Então, esses 9 zeros são todas essas variáveis que não tenho nada para isso aqui, certo? E aí eu volto para as demais informações. IDEP, profundidade de penetração, gente. Essa profundidade de penetração ela varia de acordo com a minha ferramenta utilizada. Aqui está me falando que é 1,5, então 1,5, vírgula. Vou trabalhar com o que? IDEP e DTB, tempo de espera, o VAR nosso que a gente já falou que é 5 da direita para a esquerda e o VRT, que já é informação. Espera no final 2 segundos, 2, o meu VAR que é 5, certo? E curso de retrocesso 0,5. Fechei, certo? Vou pôr aqui, ó, antes desse T3, um G0, X200, Z200, só para mudar para um ponto de troca. Vamos ver se roda? Deixa eu pôr aqui, ó. Então a minha ferramenta vai cortando. Deixa eu dar um zoom aqui pra gente. Ele faz os meus canais. E aí eu dou o meu acabamento. Mas reparem, gente, eu só fiz um canal. Ele não faz os 3. E pergunto para vocês, o que muda entre um canal e outro? Qual que vai ser a questão toda? Muda a largura? Não está especificado, então não tem como falar. Então posso admitir que a peça é simétrica. Se eu tiver o meu desenho, vou lá, vou no comando Measure e meço aqui o quanto que tem. Mas são 3 vezes, são 3 canais de 10 de base aqui e 5 de largura de canal, 5,5. Certo? Então, o que vai mudar? Na verdade, toda vez que eu terminar o meu canal, eu vou levantar minha ferramenta, certo? Então eu vou tacar para o próximo ponto de aproximação. Qual seria? Vou em G1, vou estar ali perto, trabalhando um pouquinho mesmo. Trabalho com X, 45 não vou mudar. E o Z vai aumentar quanto? 10 mais 5,5 mais 10. Então eu fico com Z menos 25,5. Vou escrever o meu cycle 93. Hora que acabar, vou mandar de novo ele, G1 para X 10, 20, 30, mais 11, 41. X continua 45 e o Z vai ser menos 41, certo? De ponto início. Por que menos 41? 10 de cada uma dessas 3 bases dá 30. 5,5 mais 5,5, 11 mais 30, 41. E aí eu escrevo meu outro cycle 93. Beleza? Mas o que muda nesses cycles que a gente vai escrever, gente? Vamos dar um Mark 1 aqui, ó, para copiar. O que vai mudar? Pergunto para vocês. Ponto de início em X não muda. Ponto de início em Z muda. Largura, profundidade, não muda nenhum dos dois. A angulação e raio de início e final também não muda. Penetração não muda. Tempo na base não muda, o VAR não muda e o meu plano de retrocesso não muda. A única coisa que vai mudar é o meu menos 10 aqui, que é o ponto de início em Z. Então, se eu copiar aqui, ó, gente, como vocês adoram fazer e dar um paste depois, ó, eu monto
Ctrl C, Ctrl V, mas eu tenho que lembrar que o meu menos 10 muda. Senão eu vou ficar usinando o ar. Então, 25.5. 10, 25,5 é o ponto de início do canal 2. Venho aqui, deleto meu parênteses, dou outro paste. Agora ele está lá em 41 de início. 41 de início. Certo? Vamos ver o que dá? Aqui. Deixa eu tirar o meu zoom, deletar a janela. E aí, vou voltar aqui. Ó. Então ele faz toda a minha usinagem. Começa a cortar o primeiro canal. Vou fazer um corte nos meus 3 canais e faço o meu acabamento, certo, gente? Então qualquer defeitinho de esbarrar que tenha acontecido aqui de corte, o meu acabamento ó, acaba livrando o meu processo. Certo, gente? Então fica assim. Essa está sendo a nossa videoaula, vai terminando por aqui. Espero que ajude muito. Quem gostou aí, ó. Depois a gente conversa em sala. Qualquer dúvida, manda um e-mail que eu tento resolver e a gente tenta falar sobre isso antes da prova ainda. Obrigado, gente. Lembrando que o horário de atendimento lá na sala vai ser a nossa quarta até umas 5 horas da tarde. Até 4h30 que tem reunião, na verdade. Quinta tarde toda eu estou disponível, certo? E segunda tarde, na véspera da prova, eu estou disponível lá também, para estar tirando dúvida de qualquer ciclo de vocês. Certo, gente? Obrigado, bons estudos, grande abraço, até mais.